Saudações, caro estudante. Meu nome é Capitão Godinho. Ministro aula de Física Clássica e Matemática. Vamos falar sobre um tema muito importante da Física Clássica, que é movimento retilíneo uniforme, equação horária do MRU. Primeiramente, nós vamos falar sobre o movimento uniforme. O movimento uniforme é um conceito fundamental da física que descreve um objeto em movimento com velocidade constante ao longo do tempo. Em outras palavras, o movimento uniforme é o deslocamento de determinado corpo a partir de um referencial com a mesma velocidade, ou seja, velocidade constante. Isto é, o movimento uniforme é aquele que o objeto mantém regularidade na velocidade, ou seja, percorre distâncias iguais em tempos iguais. Quando o objeto se movimenta com uma velocidade constante, a velocidade instantânea dele será a mesma da velocidade média, pois não existirá variação no movimento. Movimento progressivo e movimento retrógrado. Como nós sabemos, o movimento uniforme é aquele movimento cuja velocidade é constante e diferente de zero, e dependendo do sentido do movimento, pode ser classificado como movimento progressivo ou movimento retrógrado. Vamos ver cada um deles. Movimento progressivo. O movimento progressivo é aquele movimento cuja velocidade é positiva em relação ao referencial de sentido, ou seja, há uma direção, por exemplo, horizontal. Se mover para um lado soma. Então temos aqui um referencial do sentido, ou seja, o sentido do movimento está para a direita. Temos aqui o movimento desta mulher, que neste caso está no mesmo sentido do referencial. Nesse caso, a velocidade será considerada um número maior do que zero, ou seja, a velocidade será positiva. Movimento retrógrado é um tipo de movimento em que o objeto se move em linha reta com velocidade constante, porém na direção oposta à direção positiva do eixo de referência. Temos aqui o eixo de referência, ou seja, o sentido da esquerda para a direita, mas a velocidade desta mulher agora no sentido oposto. Assim, nesse caso, a velocidade será considerada um número menor do que zero, ou seja, uma velocidade negativa. Movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme é um caso específico de movimento uniforme em que o objeto se move em uma linha reta. Assim como no movimento uniforme, a velocidade é constante, mas no caso do MRU, o objeto se desloca em uma única direção ao longo de uma reta. Equação horária do MRU. A equação horária do MRU, ou seja, do movimento retilíneo uniforme, é uma fórmula matemática que permite calcular a posição de um objeto que se move com velocidade constante em linha reta, em função do tempo. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade era calculada pela variação do espaço em função da variação do tempo. Ou seja, variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial, dividido pela variação do tempo, ou seja, é o tempo onde o tempo inicial é igual a zero. Multiplicando o cruzado, temos a equação que o espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe este vídeo para que outros possam ter acesso a um conteúdo de qualidade.